Sumário. Código Penal. Decreto-Lei nº 2848/1940. Parte geral. Título 1. Da aplicação da Lei Penal. Título 2. Do crime. Título 3. Da imputabilidade penal. Título 4. Do concurso de pessoas. Título 5. Das penas. Capítulo 1. Das espécies de pena. Seção 1. Das penas privativas de liberdade. Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Seção 3. Da pena de multa. Capítulo 2. Da cominação das penas. Capítulo 3. Da aplicação da pena. Capítulo 4. Da suspensão condicional da pena. Capítulo 5. Do livramento condicional. Capítulo 6. Dos efeitos da condenação. Capítulo 7. Da reabilitação. Título 6. Das medidas de segurança. Título 7. Da ação penal. Título 8. Da extinção da punibilidade. Parte especial. Título 1. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Dos crimes contra a vida. Capítulo 2. Das lesões corporais. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Capítulo 4. Da rixa. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Seção 4. Dos crimes contra os segredos. Título 2. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Capítulo 3. Da usurpação. Capítulo 4. Do dano. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Capítulo 6. Do estelionato e outras fraudes. Capítulo 7. Da receptação. Capítulo 8. Disposições gerais. Título 3. Dos crimes contra a propriedade imaterial. Capítulo 1. Dos crimes contra a propriedade intelectual. Capítulo 2. Dos crimes contra o privilégio de invenção. Capítulo 3. Dos crimes contra as marcas de indústria e comércio. Capítulo 4. Dos crimes de concorrência desleal. Título 4. Dos crimes contra a organização do trabalho. Título 5. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos. Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Capítulo 1A. Da exposição da intimidade sexual. Capítulo 2. Dos crimes sexuais contra vulnerável. Capítulo 3. Do rapto. Capítulo 4. Disposições gerais. Capítulo 5. Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Capítulo 6. Do ultraje público ao pudor. Capítulo 7. Disposições gerais. Título 7. Dos crimes contra a família. Capítulo 1. Dos crimes contra o casamento. Capítulo 2. Dos crimes contra o estado de filiação. Capítulo 3. Dos crimes contra a assistência familiar. Capítulo 4. Dos crimes contra o pátrio poder, tutela ou curatela. Título 8. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. Capítulo 2. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Capítulo 3. Dos crimes contra a saúde pública. Título 9. Dos crimes contra a paz pública. Título 10. Dos crimes contra a fé pública. Capítulo 1. Da moeda falsa. Capítulo 2. Da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Capítulo 3. Da falsidade documental. Capítulo 4. De outras falsidades. Capítulo 5. Das fraudes em certames de interesse público. Título 11. Dos crimes contra a administração pública.
Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Capítulo 2A. Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Capítulo 2B. Dos crimes em licitações e contratos administrativos. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Capítulo 4. Dos crimes contra as finanças públicas. Título 12. Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Capítulo 1. Dos crimes contra a soberania nacional. Capítulo 2. Dos crimes contra as instituições democráticas. Capítulo 3. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Capítulo 4. Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Capítulo 5. Vetado. Capítulo 6. Disposições comuns. Disposições finais.